salões do automóvel sempre foram uma verdadeira panela de pressão. É ali, na frente do público acelerado e da mídia especializada do mundo inteiro, que cada marca precisa mostrar que seus carros são os melhores do planeta. É ainda pior para quem joga em casa. A cada 2 anos, no Salão de Paris, as francesas Renault e Peugeot Citroën nem podem sonhar em perder os holofotes para a grande rival. A cada 2 anos, em Frankfurt, as alemãs Mercedes, BMW e Audi sofrem exatamente a mesma pressão. Enquanto esses 2 eventos são bienais, assim como o nosso salão aqui em São Paulo, o Salão de Detroit é um verdadeiro moedor de carne anual. Todo mês de janeiro, ano após ano, no frio de menos 10 graus do suntuoso Kobo Center, as marcas americanas precisam não só provar a superioridade em relação às rivais, como também dar um espetáculo melhor do que o seu próprio no ano anterior. Sim, os jornalistas ainda estão com a memória fresca e vão te detonar se você fizer um stand meia boca. Mas por que eu tô contando isso? Porque é exatamente esse cenário que nos leva à criação do personagem do Velozes e Fracassados de hoje, o Chrysler ME412. O ano era 2003 e a Dodge tinha revelado a Tomahawk, uma moto insana que parecia saída direto do filme do Robocop. Com motor V10 do Viper e velocidade máxima de mais de 450 km por hora, a moto de 4 rodas, é meio nada a ver isso aí, né? Se tem 4 rodas não pode ser moto, se é moto não pode ter 4 rodas. Mas enfim, a moto de 4 rodas foi um sucesso estrondoso e considerado uma das revelações mais bombásticas da história de Detroit. E eu prometo, juro de pé junto, vou fazer um tudo sobre ela em breve. Mas voltando, um dia após o Salão de Detroit de 2003, Wolfgang Bernhard, então diretor de operações da Chrysler, a empresa mãe da Dodge, já pensava em como superar o sucesso da Tomahawk no ano seguinte. Após uma reunião com seus ex-comandados da AMG, a divisão de desempenho da Mercedes, vale lembrar que na época Mercedes e Chrysler eram uma só empresa, a Daimler Chrysler. Então, enfim, depois de uma reunião com os seus ex-comandados da AMG e até mesmo um papo informal com Horácio Pagani, surgiu a ideia. Precisamos criar algo que ninguém jamais esperaria da Chrysler. Um supercarro capaz de deixar no chinelo Ferraris, McLarens e Lamborghinis. Uma equipe de 11 pessoas foi reunida sob o comando do designer Brian Neelan e do engenheiro Lou Hodds. 3 condições foram impostas. Primeiro, e óbvio, o carro precisava ficar pronto em menos de um ano. Segundo, devia correr em total segredo, já que, reza a lenda, a relação entre americanos e alemães dentro da empresa não era das melhores. Terceiro, não podia ser utópico, já que sim, ele seria produzido em massa. E apenas para colocar em perspectiva para vocês, naquela época um protótipo não funcional levava em média 18 meses para ficar pronto. A equipe de Nylander teria 11. A solução encontrada pelo pequeno time foi trabalhar em 2 carros diferentes simultaneamente. Um, destinado para o Salão de Janeiro, teria acabamento caprichado, mas nenhum motor. O outro, pensado para os testes de pista, seria completamente funcional, mas ainda cru no interior. Surgia assim o Chrysler ME412, que apesar de insano, tem um nome bem do sem graça. ME vem da sigla em inglês para motor central. 4 vem do número de turbos e 12 do número de cilindros. Como você já deve imaginar, o bloco era o monstruoso V12 6.0 do S65 AMG, que ganhou 2 turbos extras para gerar 862 cavalos e 117 kg de torque. A tração era traseira e o câmbio era o dupla embreagem de 7 marchas. Já a suspensão foi projetada por uma equipe da NASCAR. Com um chassi tubular de fibra de carbono feito pela Pagani, lembra da reunião com o Horácio, painéis de alumínio na carroceria e apenas 1.310 kg, o 412 tinha relação peso-potência melhor do que Bugatti Veyron, Ferrari Enzo e McLaren F1. Mas vamos aos números. 0 a 100 em 2,9 segundos e a máxima era de 400 km por hora. Em 2004, vocês têm ideia do que é isso? Há 16 anos esse carro chegava a 400 km por hora.
Meses depois, em agosto, o protótipo funcional estava pronto e várias revistas foram convidadas para um teste na lendária pista de Laguna Seca. A renomada revista Motor Trend escreveu, abre aspas, a Chrysler provou ter cacife para desbancar as superestrelas europeias. Ou seja, estava definido, o carro receberia luz verde para a produção. Restava apenas saber quantas unidades e qual seria o preço. Segundo um dos chefes do projeto, isso dependeria da aceitação do público e da potência final aprovada pela alta cúpula da empresa. Abre aspas novamente, podemos ficar entre os 160 mil dólares do Ford GT e os 660 mil dólares da Ferrari Enzo. Mas então por que o 412 não virou realidade? A explicação oficial é que a alta cúpula percebeu que o projeto custaria centenas de milhões de dólares para ser levado adiante. Um luxo que a Chrysler não poderia se dar naquela época. Mas fontes de bastidores apontam uma história bem mais complicada. A parceria Daimler e Chrysler, começada 6 anos antes, tinha azedado de vez. Lançar o 412, um carro com um motor Mercedes, feito em apenas um ano e que seria consideravelmente mais rápido que o SLR McLaren, a obra-prima dos alemães naquela época, seria o tiro de misericórdia na parceria. Outras fontes vão além. Lembra do Wolfgang Bernhard, o pai da ideia citado lá no começo? Em 2004, ele era o franco favorito para assumir o comando da Mercedes, mas foi preterido do cargo dias antes do anúncio oficial. Coincidência ou não, Bernhard saiu da empresa rumo à Volkswagen naquele ano e a Chrysler foi vendida pela Daimler em 2007, matando definitivamente o sonho de ver o MI 412 virar realidade. É isso, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Velozes e Fracassados e deixa aí nos comentários qual o próximo carro que deve ser abordado aqui, porque sim, eu estou lendo todas as sugestões de vocês e estou seguindo elas. Então, um grande abraço, falou, até mais. Mas voltando, volta um pouquinho só, João. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho.